Fala, peoples. Ó, deixa eu mostrar o racional aqui da operação de hoje, né? Ó, aqui a gente tem o Fairway Gap de alta de 1 minuto. Olha o tanto de liquidez que ele teve, ó. 45 pontos de liquidez. São bastante pontos, né? 45, 50 pontos num candle só, né? Então a gente tem aqui o gráfico de 5 segundos e aqui do lado direito é o gráfico de 1 minuto, tá? Então, qual que é a ideia aqui, ó? Ele subiu, fez uma ineficiência, ele desceu às 9h32, que é exatamente esse ponto aqui, ó. 9h32 começou aqui nos 5 segundos, tá? E terminou aqui, ó. Então, veio 9h32, desceu até o Fairway Gap e nos deu uma alta, possível alta assim que capturou o Fairway Gap. Então, o que a gente tem aqui na estrutura de 1 segundo? Ou de 5 segundos? Ó, um AB, então, uma estrutura bonitinha, tá? De alta já continuando. Eu fiz essa operação aqui, ó, tá? Aí subiu, pegou esse daqui. Na descida ele veio e desceu e pegou a liquidez vigente aqui atrás. Só que aqui atrás, pessoal, também a gente tem o nosso Previous Day High, né? Previous Day High. Opa. Previous Day High que seria do dia anterior. Então o que ele faz? Ele basicamente fez aquilo que a gente costuma ver no mercado, né? Ele faz uma direção de alta, depois desce e faz um breaker. Ele pegou basicamente o breaker ali PDH, né? Breaker ali do dia anterior, tá? Então ele, beleza, pegou esse daqui. Aí fez essa Judo Swing. Onde foi o Judo Swing? Aqui, ó. Olha a estrutura, 5 minutos, tá bonitinho, ó. Pegou liquidez, pegou o Day Low e logo fez o MSS. Aqui, ó. Olha como é que fica em 1 minuto. Não parece, mas nos 5 segundos ele fica bonitinho. Aí ele fez aqui o Inversion Fairway Gap, ó. E aí a gente vê PG Array em cima de PG Array, né? Fairway Gap. A gente vê a liquidez sendo capturada aqui em cima do topo, né? Fazendo BMS. E aí o mercado vai subindo. O que a gente aprendeu? Sempre vê isso, né? Rasante para baixo é captura rápida de liquidez, ou seja, urgência na captura de liquidez. E aí o preço ele vai fazendo, né, as capturas desses fairway gaps, e aqui é onde a gente entra com mais segurança, porque aqui é low resistance liquidity high. Então ela tem uma resistência menor, tá, de, uh, de trade, justamente por conta de o tanto de ineficiência que tem aqui. Tem bastante liquidez para ser capturada até o nosso buy side liquidity, que é o topo dessa estrutura aqui em cima, tá? Porque a ideia é ele vir pavilar aqui em cima, ou reverter, ou seguir viagem até onde ele tiver a próxima liquidez maior, né? Então aqui a gente tem outro PG Array, um Fair Value Gap aqui de alta, também que ele fez. Ó, Fair Value Gap. Aqui a gente tem também um outro Fair Value Gap de alta, bem próximo ali a região do nosso buy side, né? Buy side liquidity. Ele veio aqui, ó, fez um PG Array de alta, depois ele veio, fez de novo um PG Array de alta, sendo que aqui, ó, a gente teve uma entrada nessa região, pegar uns 50%, ou até mesmo usar os PG Arrays de 5 segundos para poder ir até a alta, tá? A alta dele. Só que ele veio pavilar o buy side liquidity, desceu no Fair Value Gap. Aqui já é uma operação de um pouco mais de risco, justamente por conta do buy side liquidity, né? E aí ele subiu um pouquinho mais, um pouquinho bastante, né? Foram 78 pontos. Ele subiu. Aqui ainda dá para se operar, mas com muito cuidado, né? Com cautela. E aí o mercado, a partir ali das 10 horas da manhã, como de costume, ele faz a reversão ou a continuação. E aí foi o que ele fez, né? A reversão. Então ele reverteu todo esse processo aqui, também caçada de liquidez, ó. Urgência na caçada de liquidez. Onde é que ele foi? Né? A gente pode verificar aqui, ó. Aqui a gente tem Fair Value Gap, né? Que ele possivelmente capturou aqui todo, capturou tudo, e aí começou a caçada de alta de novo. O que acontece? Mesma coisa, estruturas sendo formadas de alta, MSS nesse caso, né? Ó, MSS. Onde é que eu vou? A gente pode chegar até lá o nosso buy side liquidity lá em cima, tá? Porque ele pode ir subir lá, ou até mesmo até os 50% dessa estrutura aqui, ó. Os 50%. Ele foi até um pouquinho a mais, né, da estrutura. E aí ele começou já a fazer a mitigação para baixo. Por quê? Porque ele quis vir para cá capturar mais liquidez, né? Então é isso. Basicamente, se a gente for estudar 1 minuto com 5 segundos,
nos 5 segundos a gente começa a ver, né, a estrutura sendo formada com a clareza maior, tá? Então a ideia é fazer com que essa estrutura seja enxergada também nos nossos mínimos, né? Os 5, 10, 15 segundos. Aqui a gente tem, por exemplo, no 15 segundos, também foi formado ali, ó, swing high, né? Quebra de MSS, ó. A gente veio, formou, deixou a ineficiência aqui abaixo, veio no order block de 15 segundos e começou a mitigar para alta. Aqui também a mesma coisa, ó. Ele veio no OB de 15 segundos, subiu, né? Fez o rompimento aqui, ó, do nosso BMS, começou a subir. Depois de 9,6, 9,35, o mercado já começou a fazer a mitigação para baixa, né? Ó, fazer a mitigação para baixa aqui, que é esse rasante todo aqui que a gente viu, né? Fez aqui, capturou, fazer MSS, MSS, MSS até as 10 horas da manhã, que é onde o mercado define a reversão ou continuação, como a gente sempre sabe, né? Sempre viu. E aí o mercado desceu até essa região. Também 15 segundos está bem claro. Tá? Se eu for no 30 segundos, eu consigo enxergar um pouco parecido ali com 1 minuto, mas também com um swing high, swing low, tá? Que 1 minuto não mostra. Então o 30 segundos também mostra swing high, swing low claro. Tá? Por exemplo, esse aqui é o swing high, já fez o BMS, eu tenho um PGRA aqui, ó, eu tenho um OB de 30 segundos, eu posso entrar aqui também, não, de 30 segundos, colocar stop abaixo com 16 pontos de stop. Tá? 5 segundos daria menos pontos, claro, mas quem está acostumado ali a enxergar o mercado em candles, 30 segundos é melhor. Então 30 segundos aqui a gente não tem uma visão do Fair Value Gap de 30 segundos, mas a gente tem esse order block aqui de 30 segundos, né? São esses dois blocos de baixa. E aí subiu, não temos esse Fair Value Gap aqui de 30 segundos, mas de 1 minuto nós temos. Desceu, veio, capturou, subiu, até uma quebra de estrutura aqui, ó, que seria este MSS, quebrou até essa região. Depois ele foi montando a estrutura novamente, como por exemplo esse MSS aqui, né? BMS, né? Com captura de liquidez e gestão de ineficiência. Ele foi para ineficiência, chegou até a metade ali da estrutura, ou um pouco a mais, né? Da metade da estrutura. Deixa eu colocar direito aqui. Pronto. Opa. Ó. Até 50% aqui da estrutura, deixando aqui um PG Array, né? Bem visível, né? Ó, esses 3 candles de alta que foram completamente engolfados, por assim dizer, né? Por esses candles de baixa. E aí, automaticamente, isso nos gera um order block, né? Order block são 3 candles de baixa sendo mitigados por candles de baixa. Candles de alta sendo mitigados por candles de baixa. Então, esse daqui é um order block, tá? De OB menos, né? Então, sendo um OB menos, se eu for aqui até mesmo nos 5 segundos, eu consigo ver a ineficiência que estiver dentro desses OBs, tá? Ó. O que nós temos aqui? Ó? Nós temos ineficiência aqui, que é a máxima dele, dentro da região. A gente tem order block aqui, ó, nessa região. Então, a gente coloca OB menos. Opa, OB menos. A gente dá uma clareada, né? Uma clareza. A gente tem esse Fair Value Gap. E é isso. E aí a gente vai aqui para frente, ó, a gente viu que ele capturou o B aqui e capturou o B aqui de novo, tá? Por que capturamos esse OB em 5 segundos? Se a gente for em 1 segundo, a gente vê que possivelmente tem ineficiência aqui dentro, tá? Ó, porque todo order block tem ineficiência. Ele capturou aqui, ó, esse volume balance, possivelmente, e parte deste daqui também. Vamos ver. Opa. Aqui. Ele capturou aqui embaixo, né? Aí, a última liquidez que ele viu de captura foi essa daqui, ó. Tá? Então, até porque ele voltou nela, tá vendo? Ele voltou nela, capturou e começou a descer. Então, se a gente for ver na estrutura do mercado, o preço e o tempo, eles são juntos, né? Eles são cruciais, mas tudo é fractal. Desde 1 segundo, ele é fractal. Não existe uma
um possível ruído no mercado. Tudo isso é algorítmico. E o algoritmo, ele não traz ruído, ele é certeiro, ele é fiel àquilo que ele veio construir, tá? Ele veio fazer. Então, como é uma máquina operando por trás, a gente tem a clareza de que ele vai fazer aquilo que ele está programado a fazer, certo? Se a gente entende toda a liquidez, a gente vai conseguir entender como as coisas funcionam nesse sentido, né? Então, para quem quer operar, por exemplo, 1 minuto, eu sugiro 5 segundos e 15 segundos, tá? Para quem tiver o high time frame ali de 1 minuto, ou talvez o time frame médio de 1 minuto. 5 minutos também é um time muito legal para se operar, tá? Quando você está falando a respeito de 30 segundos. Então, se eu colocar aqui em 5 minutos, por exemplo, e colocar 30 segundos aqui do lado, a gente vai ver também com clareza. Ó. A gente tem esse OB aqui de 5 minutos, tá? Eu vou tirar e remover tudo aqui, ó. A gente tem esse OB de 5 minutos aqui, ó, que ele foi feito. Vou colocar aqui, ó, OB mais 5 minutos. De 30 a 15 segundos dá para você operar. A gente tem captura de liquidez aqui também, ó, nessa região. Fez o order block, captura de liquidez, fechou em cima. Aqui, desse fechamento em cima, às 9h35, a gente já começa a fazer a mitigação para alta, tá? Porque ele fez isso. Logo, ali, às 9h15, das 9h15 às 10h20, a gente tem outro OB de 5 minutos, ó, nessa região, que coincide com tudo aquilo que a gente falou agora. Olha aqui, ó, coincide com esses de 30 segundos, tá? Também um OB ali de baixa. Porque assim, pessoal, todo time frame que a gente for pegar, se a gente for ver que é a direção correta, todos os times, desde 1 segundo até 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos que você vai operar, eles correspondem na mesma direção, porque isso é algorítmico. Tá? Então, se você for ver e análise, se você for analisar o porquê isso daqui foi nessa direção ou nessa direção, você vai entender que começou num segundo. A estrutura ser formada num segundo. Quando a gente vem aqui nos 5 minutos e vê um OB desse com uma ineficiência baixa dele, nós entendemos que o preço está querendo descer. A longo prazo, quando a gente coloca aqui, por exemplo, em 1 hora, porque o high time frame de 5 minutos é 1 hora, o que a gente começa a enxergar? A gente começa a enxergar a descida dele, tá? Porque ele veio, fez uma ineficiência com o OB de 1 hora, assim que ele capturou o OB, ele faz mais um, inclusive, de 5 minutos, né? De 1 hora não, desculpa, de 5 minutos. Ele faz mais um OB de 5 minutos aqui também, ele desce e faz a ineficiência, nem que pequena, né? Aqui, ó. Mas ele faz uma ineficiência pequenininha aqui, ó. Talvez ele venha capturar essa ineficiência antes de subir. Se essa ineficiência for algo relevante para ele, né? A gente não sabe. Mas, ó, ele veio, desceu aqui, subiu, fez aqui, inclusive, o Inversion Fair Value Gap aqui, ó, nessa região. Possivelmente ele não vai subir mais, porque ele já capturou aqui liquidez deste Inversion Fair Value Gap aqui de 5 minutos. E aí a gente vê no 30 segundos a estrutura do mercado formada. Ó, aqui o OB, eu vou até tirar o OB de 30 segundos só para a gente se concentrar em 5 minutos dentro do 30 segundos, tá? Então, ó, aqui a gente tem um OB formado de 5 minutos, aí o preço ele desceu, fez mais um OB aqui ó, de 5 minutos nessa região. O que eu busco? Ineficiências de baixa de 30 segundos, certo? Ele veio, subiu, capturou aqui, ó, fez uma ineficiência aqui, ó, não foi visível. Né? Aqui tem uma pequena, 30 segundos, ineficiência de 30 segundos não é legal. Pequenininha assim. Mas dá para operar? Dá. Se você colocar o stop acima do swing high, aqui, ó, até valeria, tá? Porque é sempre do swing high, é sempre do topo. Que a gente coloca no maior topo ali da ineficiência. Mas os pontos também, ó, 25 pontos, eu operaria em 1 minuto, né? Não faz sentido operar em 30 segundos. Então eu excluo isso daqui. Já quando ele vai capturar de novo, ele deixa uma ineficiência óbvia, tá? Ó, ineficiência óbvia aqui. E aí a gente começa já a ver a matriz PDC acontecendo. Ele capturou aqui o topo antigo, topinho antigo dele, né, a curto prazo, tá? Capturou o topo, ele deixou um inversion fair value gap, inversion não, desculpa, ai, gente, é muito BGRA. Ele deixou um rejection block aqui nessa região, tá? Assim que ele deixa um rejection block, ele deixa um order block, ó, order block de 30 segundos.
Assim que ele deixa um order block, ele deixa um forward gap, tá? E depois ele vai deixar um breaker block aqui ó, nessa região. Um breaker block. Não coloquei aqui, ó. Um breaker block nessa região, tá? Que é a matriz PD. Que isto tudo aqui indica, tá? Todo esse conjunto aqui indica que ele quer fazer uma descida, tá? Como eu entendo que ele acabou de capturar o order block aqui, ó, pegou o topo antigo, né? Ó, rejection block, tá? Topo antigo aqui, ó, de 5 minutos, ó. Topo antigo, deixou um rejection block, fez um order block. Neste order block de 5 minutos, eu espero uma matriz PD aqui dentro, de 30 segundos. Se ele me surge uma matriz PD, eu entro com confiança na ineficiência. Ou no order block aqui, ó, na máxima, ou no próprio rejection, né? Que ele subiu aqui no rejection. Então eu tenho alguns PD arrays para poder entrar. Ou nesse OB, tá? Aqui de queda, fair gap de baixa, rejection block, ou até mesmo no breaker block, assim que ele concluir esse breaker aqui, ó, posso entrar aqui. Então eu entro aqui no fair gap, no order block ou no rejection. Pode ser que ele chegue aqui no breaker block e só derreta, né? A gente não consegue prever isso, tá? Porque a gente não sabe quanta liquidez ali que ele está tendo ali no momento, tá? No momento que ele vai fazer essa pancada para baixo, mas ele vai, né? E aí nós temos nessa pernada, a pernada anterior, né, que antecedeu este movimento de essa intenção de venda, nós temos nosso sell side liquidity, tá? Então o sell side liquidity fica aqui, por quê? Porque nós temos a matriz PD aqui. E essa matriz PD, ela foi formada, assim que ela foi formada, dá para entrar, né? Aí ele desceu até o sell side. Aqui deu 107 pontos a partir do fair value gap, né? 107 pontos ali no 30 segundos. Se eu for nos 5 segundos, eu consigo ver a mesma coisa, só com um pouco mais de morosidade, porque afinal de contas é 5 segundos e ele precisa fazer a matriz PD dele em 5 segundos, né? Aí já teria um outro alvo ali, né? Da região, etc. Aí você teria que estudar e fazer esses estudos, só que no high time frame dele, né? 5 minutos, dá tranquilo, tá? Desculpa, perdão. 5 minutos dá tranquilo para operar em 30 segundos, tá? Ó, porque aí você tem mais clareza. Aqui é os 5 minutos, né? E aqui é o 30 segundos, tá? E é isso. Matriz PD que o mercado faz, geralmente, vou mostrar aqui. Geralmente o mercado ele trabalha com, onde é que está o meu T? Poder escrever aqui, tá na minha cara. Poder escrever aqui para vocês, ó, texto. Bora. Então aqui a gente tem a matriz PD, premium, e nós temos o desconto, né? Desconto. Só que o que as pessoas geralmente fazem, né? E que normalmente elas fazem. Cadê o meu? Rapaz, vou fazer assim mesmo. Então o que normalmente elas fazem, o mercado tá vindo descendo, né? Subiu, aí desceu de novo, aí subiu, desceu de novo, tá em desconto, vamos comprar. O que as pessoas fazem? Compra qualquer PD array aqui embaixo. E esse é um dos erros que geralmente as pessoas cometem quando vai operar ICT, tá? Quando vai operar prêmio de desconto. Porque as pessoas, elas geralmente, o trader geralmente, ela entende que, beleza, está muito barato, vou comprar, está muito caro, vou vender. E não é bem por aí. Você precisa, obviamente, ver e estudar uma matriz onde ele vai realmente fazer, tá, os movimentos corretos e esperar o momento certo para poder fazer a sua caçada de liquidez antes dele começar realmente fazer a reversão dele, tá? O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que o preço ele
tem que fazer uma matriz PD para poder dar uma intenção de compra, porque ele precisa caçar liquidez desde 1 segundo. Ele precisa fazer essa caçada de liquidez, tá? Então, qual que é a ideia? Prêmio de desconto. Em prêmio, a gente tem Old High, vou colocar em português também, tá? Deixa aqui, ó. Old High, que é topo antigo, certo? Depois nós vemos um Rejection Block, que basicamente é um bloco de rejeição, que significa um pavio, tá? Um pavio grande na parte de cima, tá? Depois que ele captura topo. Depois nós temos um Order Block, que seria o bloco de ordens, que é o clássico ICT. Depois nós temos um Fair Value Gap, Fair Value Gap, seria o gap de valor justo. Depois disso, a gente tem o nosso Baker Block, que seria o nosso bloco quebra do Order Block, tá? Basicamente, ele quebra o Order Block para alta. Neste caso aqui, ele está indo para baixo, ele quebra o Order Block para alta. E aí aqui a gente tem, depois disso, né, a gente tem o nosso Mitigation, que seria bloco mitigado, ou bloco de mitigação, tá? Então a gente tem essa matriz. Isto acontece antes da queda acontecer. O inverso também é real. Então a gente tem aqui, ó, o nosso fundo antigo, old low, tá? A gente tem o nosso rejection block. Nós temos nosso order block. Depois nós temos nosso Fair Value Gap de alta. Tudo isso aqui invertido, obviamente, para alta, né? Breaker Block, tá? Nosso breaker. E a gente também tem o nosso Mitigation Block, tá? Então, a ideia é a mesma. Eu preciso necessariamente ver tudo isso antes de comprar. É por isso que você ensina que eu preciso ter um MSS antes de aproveitar qualquer PID Array aqui embaixo para comprar, tá? Qualquer PID Array. Então ele desce até aqui, Fair Value Gap, consome para alta, né? Dito isso, a gente enxerga isso daqui aqui, ó. Captura. Aí a gente entra em ciclos, etc. A gente sabe que 9,6 a gente tem um Judas Swing, geralmente, né? Captura embaixo, captura em cima, para poder definir o mercado depois, tá? Geralmente a gente tem isso. E aí o que ele fez? Fez captura embaixo, captura em cima. Depois ele veio aqui embaixo, ó, capturou, e aí ele começa a fazer a intenção de compra dele, ó. Aí a gente tem aqui a curto prazo, né? MSS. Aqui embaixo que a gente tem order block, captura de um fundo antigo, aí ele deixa um rejection aqui, correto? Desceu, rejection, order block, fair value gap, ó. Estamos em 30 segundos, lembrando, né? Fair value gap, MSS. Espera ele fazer o MSS. Quando ele faz o MSS, você confere tudo isso aqui atrás. Você fala, ele fez tudo certinho. O que você vai fazer agora? Comprar. Então compra. Vai até o nosso buy side liquidity, que seria o curto prazo, né? Esse aqui. Buy side liquidity, porque é a curto prazo. Agora imagine isso daqui sendo montado em 1 hora, em 4 horas no diário. É uma semana de alta. Talvez um mês de alta.
se ele montar isso aqui, toda essa estrutura no diário, tá? Se eu for nos 5 segundos, eu vejo claramente essa estrutura sendo formada. Olha isso aqui, ó. Caçada de liquidez, que eu falei para vocês, né? Ó, captura do antigo, do fundo antigo. Capturou o fundo, olha o rejection aqui, ó, acontecendo. Olha o MSS aqui acontecendo a curto prazo. Opa, aconteceu, beleza. Cadê o meu order block? Esses dois candles aqui, ó. Order block. Beleza, perfeito. Ó, fundo antigo, rejection, order block. Aconteceu o MSS aqui, ó. Cadê meu Fair Value Gap? Olha aqui, ó. Depois do order block, aconteceu um Fair Value Gap. O order block, correto, seria esse aqui de baixo, né? Que seria o order block imediato, tá? Mas por que eu considero esse aqui de cima? Porque o ICT fala que o order block eles são dois candles subindo, dois candles, subindo não, desculpa, dois candles que desceu, que foi rompido pelos de alta, tá? Então são candles consecutivos. Então o ICT ele marca esses dois aqui, ó, tá bom? Esse é o order block. Dentro desse order block tem ineficiências. Ele vai capturar as ineficiências. Nesse sentido aqui, ó, nós temos esse OB que foi capturado aqui embaixo, desceu, capturou. Qual que é o próximo? O nosso queridíssimo breaker block. Assim que ele captura o order block, né? Desculpa, assim que ele captura o MSS, ele também deixa o nosso breaker block aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Esses três blocos aqui que foram mitigados para baixo. Esse aqui caracteriza o nosso breaker block, tá? Porque ele veio, capturou o fundo primeiro, capturou o fundo, fez um topo, desceu, breaker block, tá? Aqui, ó, aí ele vai deixando, né? Olha aqui, ó, esse aqui é um breaker block, né? Foi dois candles de alta, mitigado para baixa, depois ele foi rompido, tá? Basicamente esse é um order block que foi rompido para alta. Ele precisa necessariamente pegar o fundo dele para ser um breaker block. Então esse aqui é o nosso breaker block. Ó. E aí todo order block de alta que for mitigado para alta é um mitigation block, né? Então, aqui, por exemplo, este aqui, ó, as pessoas falam que é um order block, né? Um breaker block, aliás, desculpe. Esse aqui, ó. Esse aqui é um mitigation. Mitigation block. Por que mitigation block? Porque ele não rompeu o fundo da estrutura. Ele tinha que vir para cá, romper este fundo da estrutura, para poder só então subir e romper esse order block aqui, ó, de baixo. Aí sim seria um breaker block. Mas é o mitigation block porque ele não rompeu o fundo. Ele está numa estrutura de alta. Ele só veio aqui, ó, mitigou e subiu. Ele só fez isso, né? É bem parecido com o breaker block, mas sem a mitigação do fundo antigo. Ele veio, subiu e foi fazendo até o nosso buy side lá em cima. Subiu até um pouquinho mais, né, inclusive. Foi subindo, 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 até a reversão ali às 10 horas de praxe, que se reverte. Então, busquem essa estrutura, vejam, tá? Ó, vejam essa estrutura. Topo antigo, no caso de descida, né? Topo antigo, rejection block, order block, porque aqui ó, ele vai pegar o topo antigo, ó, está descendo, certo? Se ele está descendo, nós entendemos que ele vai capturar o fundo antigo, o topo antigo, para poder descer. Então ele veio aqui, ó, capturou o topo antigo aqui, já fez um rejection block nesta região aqui, para poder fazer order blocks, para poder fazer breaker blocks, aí ele vai fazendo. Até mesmo o inversion fair value gap está aqui nessa região, né, aqui atrás. A gente for notar, olha aqui, ó. Então a gente tem speed array, ó. Subiu MSS, o que nós temos aqui? O tamanho do fair value gap, inversion fair value gap aqui, ó, que aconteceu. MSS, inversion fair value gap, ele foi caçar lá também, né? Deixou liquidez aqui, ele foi caçar lá. E eu gosto bastante de inversion fair value gap, porque isso me dá bastante direção de mercado. Veio, capturou o OB, o último OB, começou a mitigar para alta. Rompeu esse inversion fair value gap, um abraço, compra, né? É assim que a gente vai analisando o algoritmo. E não dá para mentir, o algoritmo não mente, né? O algoritmo ele deixa essas pegadas e enxerga quem estudar bonitinho aqui e ver isso daí no dia a dia, tá? Lembrando que
Isso não acontece o tempo inteiro, acontece em momentos específicos do tempo. Depois de um Judas Swing, por exemplo, ele define o mercado. Às 10 horas, tá? Que seria das 10 até as 10h30, ele acontece. Por quê? Por conta da reversão de mercado, tá? Então olha aqui, ó, ele veio 10 horas, ó, 10 horas em ponto. Ele veio e consumiu o topo antigo. Que antigo? Topo antes das 10. Porque é 10 horas que começa a reação algorítmica. Então todo topo anterior às 10 é antigo. Pegou o topo das 10, fez aqui o topo antigo, fez aqui o rejection block. Assim que ele capturou o rejection block, ele começa já a liquidez dele. Tá vendo esses três? 1, 2, 3, 4, 5, 6 candles. O meu order block é esse aqui, ó. Meu order block de baixo. Tá? Vou até excluir isso aqui só pra gente ter mais clareza. Ó, order block de baixo. Depois do order block de baixa, o que que eu tenho aqui dentro desse order block? Ó? Porque o meu order block é tudo isso, né? Ó, tudo isso aqui. O que que eu tenho dentro desse order block? Ó. Vamos esticar aqui. Pronto. O que eu tenho dentro desse order block? Tenho esse Fair Value Gap aqui que não foi completamente consumido. Eu tenho esse volume balance aqui, tá vendo? Que o preço ele veio, desceu às 10 horas e já, pum, abriu em gap. Então eu marco isso aqui também, ó. Isso aqui é um gap, tá? Em 1 minuto, deixa eu ver, 1 minuto, 30 segundos, isso aqui já vira um gap, ó. Cinco segundos. Se a gente for descendo no time frame, a gente vai notar isso, tá? Cadê? Aqui. Ainda não. 1 segundo, vamos lá. Vamos lá em cima. Cadê? Aqui. Opa. Ó, a gente tem esse volume balance aqui, ó. Que isso é um gap, tá? Ó, esse aqui, esse aqui, esse aqui, ó. Essa parou aqui, né? Às 10 horas e 4 segundos. Nos 5 segundos, ele já começou acima, né? Então isso daqui necessariamente é um gap, tá? Se a gente for ver e analisar isso daqui nos 5 segundos, o que que ele fez? Vamos ver. Estamos aqui, ó. Aqui, ó, entre esses dois, né? Então vamos deixar aqui, ó, entre esses dois. Então aqui nós temos, ó, captura. Assim que ele capturou, 10h30, veio fazendo eficiência de baixo. Aqui eu já tenho a intenção do mercado de descer, né? Aí faz novamente o nosso PD Array, nosso PD, né? Prêmio de desconto, nossa matriz PD, né? Ele começa a fazer os movimentos de baixa. Então é interessante você marcar o tempo e casar o tempo e preço, tá? Os dois, eles precisam andar juntos, eles não podem andar separados, tá bom? É isso.